Tenho duas questões pontuais para destacar com relação ao registro de imóveis, obviamente. Tá? Primeiramente, ali da palestra do Dr. Daniel Hitz, ele falou a respeito do parcelamento do solo e da retificação de área. São os dois pontos que nós escolhemos como centrais e com relação ao registro de imóveis, houve algumas modificações sensíveis. Com relação primeiramente, a retificação de área, eu gostaria de destacar, primeiramente, que eu achei muito proveitosa, muito útil, e achei que as redações dos dispositivos foram muito bem elaboradas, e eu acredito que, como eu, pela minha prática lá no cartório de registro de imóveis de Porto Belo, nós temos muita retificação de área. Então, eu acredito que esses dispositivos vieram colaborar com a nossa prática diária. Inclusive com a possibilidade, ali, hoje já presente no Código Normas, a gente exigia a questão da prefeitura com relação às confrontações, que antes eu exigia, mas havia sempre um questionamento, por que para exigir a comprovação de confrontação, né? E eu acho que a questão da confrontação, o posicionamento do Jordão, eu acho muito importante, principalmente nas áreas que são áreas glebas grandes, assim, pelo menos ali na minha experiência ali no cartório, eu tenho áreas muito grandes e que geram uma insegurança muito grande quando a gente recebe uma planta em que todos os confrontantes são diferentes. O que aconteceu? E ao mesmo tempo, pela falha existente nas descrições de imóveis anteriormente, nos cartórios antigos, o que acontece? Não tem como se fazer a cadeia de titularidade do atual proprietário da tese que consta na planta, que está sendo indicado, para aquele que constava na matrícula ou na transcrição antiga. Então, sem essa cadeia de titularidade, a gente fica com uma insegurança tremenda. E principalmente porque são áreas grandes e aumentos de áreas significativos. Então, eu acho que toda a diligência que a gente faz no sentido de esclarecer e deixar muito segura a questão da confrontação é muito importante. Então, como é que eu tenho feito lá no cartório? Tenho feito da seguinte forma: se há essa alteração de confrontação, realmente, eu preciso da prova. Se não se consegue pela cadeia de titularidade, vamos pela certidão da prefeitura que ateste o proprietário anterior e o atual. E ainda não tendo resultado disso, eu vou no local. Eu tenho ido fazer diligência para ter segurança que eu estou registrando. Então, eu acho essa questão da diligência também no novo Código de Normas ser remunerada, eu acho bastante importante, porque realmente vem ajudar para a gente ter maior segurança no processo de retificação de área. Porque o que a gente não quer é que amanhã ou depois venha se anular, porque ali foi uma inclusão de área possessória, a briga de vizinho, aquilo tudo, e a gente indo no local, a gente consegue conversar com as pessoas e verificar a realidade mesmo, daquilo que está sendo levado no nosso cartório. Então, com relação à retificação de área, era isso que eu queria dizer. Agora, com relação ao parcelamento do solo, no Código de Normas anterior, realmente existia aquele artigo 850, que todos conhecem, em que eximia da apresentação dos artigos, dos documentos do artigo 18 da Lei 6766/79, o parcelamento de solo, quando não fosse proveniente de outro
pegou na vigência da lei, na 766, ou que não houvesse prolongamentos de vias públicas, né? Nem aberturas de vias públicas, nem de qualquer forma que alguma área fosse destinada a um ente público, né? E nem que houvesse abertura de mais de 10 áreas, né? Esses eram os critérios. Eu tenho me pautado por esses critérios ainda. Apesar da revogação do dispositivo, foi bom a revogação porque não fica engessado, né? Não fica, a gente não fica engessado no dispositivo, mas eu acho que esses critérios são critérios que são que a gente pode utilizar para seguir nosso raciocínio, se realmente a gente vai estar diante de um desdobro ou de um desmembramento. A outra coisa que eu gostaria de dizer é que no Código de Normas anterior não havia dúvidas a respeito da licença da Fátima, autorização da Fátima, ainda que fosse de caso não houvesse registro especial, né? Então, no caso de desdobro, sempre autorização da Fátima nas áreas litorâneas, como é o meu caso. Então, eu continuo pedindo, apesar de o novo Código de Normas não dizer. Não diz, fala que é para desmembramento e loteamento. E o que mais? A questão do Ministério Público. Lá em 2004, quando eu assumi, na época eu comecei com a promotora e a promotora entendia que bastava enviar para ela quando fosse registro especial. Em caso de desdobro, não era necessário enviar. Posteriormente a essa época, até por contato com a corregedoria, entendeu-se que não, tem que enviar tudo, inclusive desdobro, para o Ministério Público. No Código de Normas atual, não há previsão para envio do processo para o Ministério Público no caso de desdobro. Só pela leitura do artigo 734, é isso que dá de entender, né? Que é depois, onde é que diz aqui 734? Deixa eu ler aqui rapidinho. 734 fala assim: presentes os requisitos legais, o oficial, antes das publicações do edital, remeterá os autos do procedimento à apreciação do Ministério Público. Ou seja, o desdobro não tem edital, então o desdobro não vai para o Ministério Público, né? Eu só queria confirmar isso. Então, havendo dúvidas, então vamos encaminhar para o juiz, né, da Vara de Registros Públicos a questão, né, para que a gente tenha maior segurança jurídica na qualificação registral, né? Então, agora a questão do envio do Ministério Público, eu gostaria também que vocês se manifestassem. Está certo? Era isso. Bom dia. Pois então, doutora Francisca, eu sinceramente não tinha me atentado ainda devidamente sobre o caso, mas foi interessante a senhora falar porque recentemente uma colega nossa trouxe um instrumento, um manual do Ministério Público Catarinense exatamente da atuação dele no registro de imóveis e da atuação dele no parcelamento do solo. E naquele instrumento normativo do Ministério Público não fazia diferenciação entre desmembramento e desdobro. Eu até acredito que a gente pode dar uma estudada melhor no caso, até para emitir um comunicado, um ofício circular nesse sentido, mas com um estudo mais aprofundado. Mas, a princípio, eu acredito que a senhora está certa que seria interessante a manifestação sempre do Ministério Público. Passar algo melhor para o juiz, e como falei para a senhora, seria interessante um estudo talvez mais aprofundado nesse sentido. E recomendações dos colegas para a senhora mandar um ensaio para a gente, exatamente para formalizar a consulta e a gente poder fazer isso com mais. Exato. É que até a senhora falou assim, a gente tem disposição normativa, só que a gente tirou da parte ali sequente ali ao loteamento, a gente colocou em outra e agora de cabeça também não. Eu acho que é na parte geral. E também só tem a ver com
que dar uma olhada mais aprofundada exatamente desses assuntos. Mas eu peço novamente para a senhora provocar a gente. Eu agradeço, Daniel. Passo a palavra a Deise para fazer suas considerações. Bom dia a todos. Mais uma vez eu agradeço pela oportunidade dessa reunião com a Corregedoria e com a Noreg reunidos aqui para resolver essas pendências. Eu vou tentar ser bem objetiva, apenas ali em relação à inspeção virtual, que o a inspeção presencial que o Dr. Postali comentou. Eu só queria registrar que eu, inclusive, e a Francine também, já sofremos essa inspeção pelo modelo novo e que funcionou exatamente da maneira como ele explicou aqui, então a gente ficou bem tranquila nesse ponto, né? Em relação à fala do Dr. Fernando, que falou da parte de notas, Dr. Fernando, sobre o reconhecimento de firma por autenticidade, apesar do novo código ter dispensado a ficha padrão, inclusive não ser exigível o depósito das assinaturas, a Noreg, em um outro encontro, aprovou um enunciado em que entendeu que deveria manter a ficha padrão também no reconhecimento por autenticidade, tanto em função de evitar que essa pessoa que já está ali no cartório precise vir novamente uma outra oportunidade de fazer um outro cadastro e ela já está ali mesmo, então de repente depois vai fazer um reconhecimento por semelhança, então ela já está com a assinatura ali, né? Esse é um ponto. E também em relação a uma eventual perícia que possa ser necessária em relação a esse reconhecimento de firma. Então, naquele ponto, a posição da entidade foi manter essa ficha padrão, mas é só um registro, acredito que vocês acompanharam, e apesar de não ser exigível, ela é conveniente tanto para as partes quanto para os tabeliões, correto? Só vou terminar o questionamento. Em relação à negativa de condomínio, nas escrituras de compra e venda, eu não sei se eu entendi errado, mas eu acho que o senhor falou em poder fazer a dispensa da certidão negativa de condomínio, mas a redação do nosso Código de Normas fala ou em prova da quitação ou em uma declaração de responsabilidade do alienante, né? Apesar disso, a gente sabe que o próprio Código Civil prevê que o adquirente vai assumir a responsabilidade por eventuais débitos. Então, aí tem uma dispensa implícita em função do Código Civil, ou a gente pode tratar só da prova de quitação e da declaração do alienante. Ok. Bom dia, doutor. Com relação primeiro ao reconhecimento de firma, talvez nós estejamos tratando de forma muito próxima daquela situação. Como eu coloquei, o termo de comparecimento realmente não existe mais. Isso aí foi totalmente abolido. E foi abolido por quê? Porque nós temos agora o reconhecimento, a possibilidade da coleta da biometria na ocasião da ficha padrão. Na verdade, isso foi muito fruto daquilo que nós observamos de forma prática no próprio sistema dos cartórios, né? Que tanto no termo, tanto na reconhecimento por autenticidade quanto por semelhança, havia o preenchimento daquele cadastro, a coleta da biometria e a diferenciação se dava por causa do depósito das assinaturas. Meu entendimento, acredito que meus colegas compartilham dele também, no sentido de que a gente possa, que não haja problema de se fazer a ficha padrão. Claro que não. Isso aí não trará nenhuma invalidade para aquele tipo de negócio. Inclusive, concordo que tem o condão de contribuir para a perícia, etc. No entanto, isso não pode ser um constrangimento. O que a gente coloca é a questão do constrangimento, porque há pessoas que muitas vezes se recusam a fazer isso, e isso não pode ser uma imposição. Normalmente a equipe de balcão teria que ser, então, apenas orientada a evitar o constrangimento para a parte. Pode propor sem problema algum, me parece que isso é bem possível. Bem possível de fazer, acredito que seja até a intenção dessa norma específica que a gente mencionou. E com relação ao condomínio, me parece realmente que é a questão da declaração que a gente colocou ali, né? A possibilidade daquele documento especificamente não compor o rol de documentos que vai absorver aquele procedimento administrativo que vai culminar na lavratura do ato.
me parece que essa declaração ela pode ser feita, mas isso também não eximirá o adquirente da responsabilidade que poderá recair sobre ele. Talvez esse alerta também tenha que ser colocado por ocasião pelo notário. Me parece que isso seria o espírito daquilo que eu mencionei naquela ocasião e que se coaduna com o que a doutora colocou. Eu só faço um último questionamento, e aí não em relação ao Código de Normas em si, mas para saber se já existe alguma posição, algum estudo da Corregedoria em relação à possibilidade de lavratura de escritura de inventário extrajudicial, mesmo na hipótese de testamento, né, como tem acontecido em São Paulo, em aquelas situações. Nós temos a decisão de São Paulo, o notário encaminhou para nós ficamos também atentos. Não existe hoje nenhum procedimento administrativo autuado especificamente sobre isso. Talvez seja até a ocasião de nós fazermos isso, porque me parece que há uma plausibilidade boa naquele pedido que foi submetido lá ao Tribunal de São Paulo, e eu acredito que poderia sim, depois de um estudo aprimorado, sendo aceito pelo nosso vice-corregedor, isso se transformar até mesmo uma orientação, ou até mesmo passar a integrar a norma. Me parece que é bem plausível. Então seria o caso até de pedir a doutora, que não está igual o Otávio caminhou. O Otávio já encaminhou um ofício para a gente com esse pedido. A gente vai autuar, então fazer o estudo e acredito que isso possa também integrar a contabilidade. E por último, não só para o doutor Felipe, isso, sobre o ressarcimento dos atos gratuitos, eu só pergunto, na hipótese, pelo menos eu não encontrei no sistema essa opção, de um protesto contra o município. O município paga no prazo de 3 dias e, em tese, seria isento dos emolumentos, certo? Não existe a opção no sistema de pedir o ressarcimento deste ato, ou existe? Quanto ao protesto de CDA, nós realmente, nesse primeiro momento, nos centramos em tratar do ressarcimento quando o município ele protesta. Realmente, outras particularidades, como, por exemplo, Felipe, isso não é um protesto de CDA, é uma entidade sem fins lucrativos, declarada de utilidade pública, resolve prestar outro tipo. Eu não consigo pedir ressarcimento também? Não. Nesse primeiro momento, de fato, foi-se a normativa nossa, os nossos esforços concentraram-se nas ocasiões em que o município protesta. De fato, a senhora tem razão. Questões que envolvam o ressarcimento de protesto, mas que não estejam especialmente inseridas nesse âmbito, que é protesto de CDA pleiteado por utilidade pública, realmente não é objeto de ressarcimento ainda. Reitero que essa particularidade não nos escapa, como também não nos escapa a possibilidade de ressarcimento de protestos anteriores a 2003. Isso tudo está no mesmo processado em que, com o devido tempo, a gente vai. Ok, obrigada. Ok, passo imediatamente a palavra ao Jordão para concluir. Só agradecer ao Otávio, à associação, pelo convite para estar aqui na mesa. Queria parabenizar primeiro o plenário, todos os nossos colegas. O plenário está cheio. Parabéns a todos por virem aqui prestigiar todo esse trabalho, interessados em desenvolver o conhecimento. Parabéns à associação, ao Otávio, pela organização do evento. E parabéns à Corregedoria pelo seu trabalho, pelo desenvolvimento e aprimoramento de uma metodologia racional e transparente, preocupada com todo o reflexo do nosso serviço ao usuário, ao cidadão. E eu cedo o meu espaço de questionamento ao plenário, as folhinhas que estão aí na mão do presidente. Obrigado. Ótimo, obrigado, Jordão. Bom, vamos de forma rápida aqui responder os questionamentos que chegaram à mesa. Tem aqui em relação à ata notarial e fotos na internet. Se deve mostrar dados mais específicos de programação no teor do instrumento, né? Como o número do IP, dados constantes do computador e tal. Fernando já deixou respondido que não é necessário, mas nada obsta que isso conste na ata. Ou seja, fica a critério de quem redige constar ou não essas informações, certo? Questionamento encaminhado ao postal aqui, perguntando como e onde se enquadra a correção virtual, em ordinária ou extraordinária. Na verdade, ela é periódica.
ordinária periódica. E também as perguntas que a Corregedoria faz nas correções presenciais são divulgadas? Se sim, onde? Pois ensina, né? Se não, qual objetivos? Na verdade, a informação é que isso está sendo exportado em PDF e até dia 25/8 constará no site na parte extrajudicial. Temos também um questionamento sobre a possibilidade do descarte dos termos de comparecimento antigos, se precisam ser digitalizados para isso. Vou colher a opinião aqui, mas imagino que os termos devem continuar ativados, né? Ainda que digitalizados. Isso mesmo. Vamos lá. Qual é o procedimento adotado para as áreas remanescentes de uma parcela do terreno que é desapropriada? Seria a regularização através de desmembramento ou a simples abertura de matrícula através da apresentação do memorial descritivo do saldo? Bom, sobre essa questão, tem artigos específicos no próprio Código de Normas que já vem simplesmente normatizar aquilo que a jurisprudência já estava dizendo, o Conselho da Magistratura de São Paulo, tudo isso, que não precisa registrar desmembramento, precisa, basta apresentar memorial descritivo, planta, uma retificação diária quando há um remanescente para ser descrito. Então, é uma retificação diária, escreve remanescente, né, e registra a desapropriação, abre uma matrícula para a área remanescente, uma matrícula para a área desapropriada. Pronto. É o artigo 784 do Código de Normas atual. É isso, né? Perfeito. Obrigado, Francine. Temos aqui um questionamento também sobre ITCMD parcelado. Se pode ser lavrado o ato sem o pagamento final total? Sem dúvida, não há impedimento. Né? Vai se mencionar a parcela que foi paga, né, o imposto. E com relação ao testamento, revogação, em relação à certidão da revogação, se tem as mesmas restrições do testamento. A certidão da revogação não há restrição alguma. É pública, mas o testamento, o teor do testamento, somente, ainda que revogado, somente por autorização do testador. Na área do registro aqui, existe prazo diferenciado nas retificações extrajudiciais 213.2 para manifestação de confrontantes quando esses forem entes públicos, considerando a natureza administrativa do ato? Então, um esclarecimento aqui que não há não há prazo processual nesse sentido, então não há indolo. E a última pergunta aqui, considerando as repetidas decisões do STF, acompanhadas pela Corregedoria de São Paulo, de que a impossibilidade de retirada de CND do INSS e contribuições federais não é impeditiva de alienação de bens imóveis quando desonerados, por constituir verdadeiro constrangimento legal a aferir o direito de disponibilidade de propriedade constitucionalmente garantido e considerando que eventual débito junto ao fisco possa ser cobrado e ajuizado por sua procuradoria, permanece válida incólume a exigência de tais CNDs para a lavratura do título? A rigor, iria na mesma linha da fala do Fernando das dispensas mediante declaração, né? Havendo a insistência da parte notificante, na parte interessada na lavratura do ato, ali me parece que não haveria problema de ser descrita essa declaração na escritura, que vai externar a vontade do Ouso discordar, porque tem decisões judiciais nessa linha, né? Mas eu acredito assim, a lei, vamos lá, a lei 8.212 está em vigor. Sim. Então vamos mudá-la, alterá-la. Agora a decisão judicial é para caso concreto. Então se a pessoa quer, né, que seja dispensada no caso dela, que entre com a medida judicial cabível. Agora a gente começar a aceitar
lá, porque já tem jurisprudência, mas é jurisprudência em caso concreto, né? E essa responsabilidade, eu não sei, eu não aceitaria. Eu estou de acordo, me parece que a pergunta direciona muito à situação concreta mesmo. Então, que ele, ao citar essas decisões, me parece que está sendo falado em situações semelhantes. Então, assim, não vejo, primeiro, que seja uma questão da revogação da lei, acho que não, a regra é da obediência, efetivamente, mas numa situação em concreta que se enquadra nessas questões, acho que caberia a interpretação por parte ali do tabelião, enfim, não... Repito, o foco da pergunta bem no sentido daquilo que foi decidido, né, doutora Francine, isso, né, na desoneração, naquele específico ali que foi colocado, né. Ah, sim. Eu vou registrar? Ah, sim, Eu não vou registrar. Eu vou pedir, então, que entra na justiça, pede judicialmente. Então, eu acredito assim, né? Ou então altera a lei. Eu acho que... Perfeito. Então é complicado o tabelião lavrar uma escritura assim, né? Depois vai bater no registro de mão. Bom, nosso tempo já passou, nós temos que dar um intervalo para o almoço. Antes disso, eu gostaria de convidar o desembargador Ricardo, o doutor juiz-corregedor Bonatelli, para dirigir aqui ao palco, para receber uma pequena, singela lembrança da entidade pela participação nesse evento. Gostaria de convidar para tanto que a Francine fizesse a entrega da lembrança ao Felipe, o Jordan fizesse a entrega ao Postali, a Deise ao Fernando. Convoco o Maurício Passaia, representante do presidente do Colégio Registral, hoje aqui presente, para fazer a entrega ao Daniel. Por favor, Maurício. Guilherme Gaia, para fazer a entrega ao doutor Bonatelli. E o presidente do Colégio Notarial de Santa Catarina, Sérgio Margarida, de fazer entrega ao vice-corregedor, desembargador Ricardo Arofim. Nosso agradecimento à corregedoria, a disponibilidade deles estarem aqui presentes, e retornamos para a continuidade dos trabalhos às 14 horas. Obrigado a todos.